A Igreja Antiga e a Teologia. Ó Deus, nossa alma só encontra descanso quando descansa em Ti. Agostinho. Por volta de 300 depois de Cristo, ventos de mudanças teológicas estavam soprando por toda a Igreja. Discussões sobre a natureza da Trindade, a natureza de Jesus e a doutrina da salvação fizeram com que as igrejas sistematizassem suas crenças e alcançasse o consenso sobre o ensino das Escrituras. Gigantes espirituais como Atanásio e Agostinho dominaram o período e solidificaram a teologia cristã. Tal período é fundamentalmente importante para a nossa compreensão da história da Igreja. A natureza pré-encarnada de Jesus Cristo. No início dos anos 300, surgiu uma controvérsia em relação aos ensinamentos de um sacerdote do norte da África chamado Ário. Influenciado pelo racionismo grego, Ário argumentava a favor do monoteísmo absoluto, negando a divindade de Jesus e afirmando sua condição de ser criado. Ário declarava, assim como faz hoje a seita religiosa Testemunha de Jeová: tempo houve em que ele, Jesus, não existia. Portanto, Jesus possuía uma essência diferente do Pai. O envolvimento diário com o pensamento grego postulava que Deus, um espírito absolutamente indivisível, jamais se identificasse verdadeiramente com a humanidade, basicamente material. Os dois eram absolutamente inconciliáveis. Assim, a ponte sobre o abismo só poderia ser erigida por alguém criado dentro do tempo. Essa criatura era Jesus Cristo. O imperador romano Constantino, um cristão que dera fim à perseguição à igreja no ano de 313 d.C., convocou o Concílio de Nicéia em 325 para lidar com esse assunto. 3 posições estavam representadas em Nicéia. Primeiro, Jesus possuía uma essência diferente do Pai, Ário. 2. Jesus possuía a mesma essência que o Pai, Atanásio. 3. A essência de Jesus era semelhante à do Pai, posição conciliatória. O debate foi acalorado e, não raro, amargo, mas o Credo de Nicéia condenou abertamente Ário, considerando-o herege. Argumentando que Jesus, da mesma natureza do Pai, o Credo niceno declarou que Jesus era o verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. Ao negar um dos princípios centrais do arianismo, o concílio proclamou Jesus como gerado, não criado. O arquirrival de Ário era Alexandre, bispo de Alexandria, cujo secretário pessoal chamava-se Atanásio. Atanásio desempenhou um papel pequeno, mas importante em Nicéia. Atanásio, entretanto, nos anos 45 seguintes, ele defendeu a fórmula nicena. Ensinou que as pessoas da Trindade eram coiguais, coessenciais e coeternas. Estabeleceu uma forte relação entre as doutrinas da divindade e da salvação. Com base nas Escrituras, Atanásio argumentou que Deus havia criado a humanidade à sua imagem, mas por causa do pecado, a humanidade abandonou Deus e sua imagem. Assim, uma nova criação era necessária e somente Deus poderia ser o salvador da humanidade decaída. Não era possível a nenhum ser humano providenciar a necessária redenção. Para Atanásio, portanto, a divindade de Jesus Cristo e a salvação da humanidade decaída estavam indivisivelmente interligadas. Esse apologista estava disposto a sofrer qualquer punição ou perseguição para defender o elo crucial, pois negar a divindade de Jesus era desfigurar o Evangelho. Os 3 capadócios, defensores da Trindade. Uma das mais profundas verdades da fé cristã é a doutrina da Trindade. Ela separa o cristianismo de todas as outras religiões mundiais. A Bíblia ensina em Deuteronômio 6, versículo 4,
que Deus é um. Contudo, a partir do Novo Testamento, está claro que o Deus único é tripessoal: Pai, Filho e Espírito Santo. A Igreja sempre afirmou a ortodoxia dessa doutrina, mas lutar com suas implicações teológicas e filosóficas tem sido difícil. Em especial na Igreja primitiva, essa luta produziu heresias com muita frequência. A Igreja do século III e IV foi assolada pelo falso ensinamento que desafiava a divindade de Jesus e do Espírito Santo, fosse por meio dos ensinamentos diários ou dos chamados macedonianos ou pneumatômacos. O Filho e o Espírito Santo eram considerados subordinados ao Pai. Com o objetivo de preservar a unicidade divina, outros argumentaram ainda que Jesus era um homem adotado como Filho de Deus. Dessa forma, ele não era eternamente o Filho. Outros afirmavam a essência do Deus único revelado de 3 modos distintos: Pai, Filho e Espírito. Para decidir a questão, a Igreja Antiga fez a pergunta: é isso que as Escrituras ensinam? Mais especificamente, que palavras precisas e descritivas poderiam evitar a heresia quando chegasse a hora de explicar o relacionamento entre Pai, Filho e Espírito? A Igreja teve de lidar com essas questões até o século V. A doutrina ortodoxa da Trindade foi o resultado de uma série de debates e concílios ocasionados em grande parte por ensinamentos etéricos provenientes da própria Igreja. A colaboração de 3 amigos, os 3 capadócios, o Basílio de Cesareia, Gregório de Nazianzo e Gregório de Nisa, produziu a vitória sobre muitas dessas heresias. Deus os usou de uma maneira poderosa para formular a verdade a respeito do relacionamento entre as pessoas da Trindade. Até o surgimento do liberalismo religioso moderno do século XVIII, suas obras forneceram a estrutura definitiva para o pensamento e o discurso sobre o Deus trinitário que adoramos. Esboços bibliográficos destacam os 3 como líderes da Igreja Oriental. Basílio nasceu numa rica família cristã, onde hoje é a moderna Turquia. Bem instruído nas escolas da Grécia, ele foi indicado o primeiro bispo de Cesareia. Sua influência no desenvolvimento do monasteísmo foi enorme. Seu irmão Gregório de Nisa tornou-se professor de retórica e foi apontado como bispo de Nisa. Enquanto ressurgiu o movimento ariano no Império Oriental, ele foi deposto e enviado ao exílio por 5 anos. Seu amigo Gregório de Nazianzo também estudou nas universidades de Alexandria e Atenas, onde conheceu Basílio. Mesmo que em graus diferentes, cada um deles era filósofo, místico e monge. Contudo, compartilhavam a profunda dedicação ao cristianismo niceno ortodoxo. De maneira apaixonada, cada um deles defendeu a pessoa da Trindade como coiguais, coessenciais e coeternas. Talvez a mais significativa contribuição à defesa do conceito ortodoxo da Trindade tenha sido feita por Basílio. A linguagem usada pelos teólogos da Igreja primitiva muitas vezes descriava o Filho como subordinado ao Pai. Desse modo, ele era, de certa maneira, inferior. Quando se tratava do Espírito, de modo geral, haviam poucas discussões. Mas Basílio mostrou que, ao pensarmos no Deus trinitário, devemos sempre separar os termos essência e pessoa, pois eles não são sinônimos. Essência é o que identifica Deus como Deus. Estão envolvidas aqui qualidades como onipotência, onipresença e onisciência. Pessoa é o termo que define a distinção dessas essências. Desse modo, podemos corretamente dizer Deus, o Pai, Deus, o Filho e Deus, o Espírito.
e afirmar simultaneamente sua unicidade e indivisibilidade do ser. Basílio também foi o primeiro teólogo a escrever um grande tratado sobre o Espírito Santo, o qual ofereceu provas da divindade do Espírito. Gregório de Nacianzo levou o argumento um pouco mais adiante, concordando com a argumentação de seu amigo Basílio sobre a diferença entre a essência e pessoa. Gregório mostrou que a diferença entre as três pessoas era relacional. Esse relacionamento é delineado como eternamente o Pai, eternamente o Filho e eternamente o Espírito. Sempre houve amor e comunicação entre as pessoas da essência única que constitui a Trindade. O irmão de Basílio, Gregório de Nissa, também demonstrou que a diferença entre as pessoas da Trindade não é de essência ou substância. A distinção pode se basear apenas nas relações inferiores e funções de cada um. Qualquer linguagem que resulte na demonstração de que o Filho está subordinado ao Pai ou que o Espírito está subordinado ao Filho é simplesmente inaceitável. Assim, a Trindade é um Deus em três pessoas cuja diferença é relacional e funcional, e não de essência. Não há três deuses ou três manifestações de Deus, há apenas um único Deus. A passagem de Efésios capítulo 1, versículo 1 ao 14, ilustra bem essa questão. O Pai escolhe o Filho, redime e o Espírito sela. O Pai escolhe, o Filho redime e o Espírito sela. Cada membro da Trindade está intimamente envolvida na história da salvação. Desse modo, podemos seguir Paulo e louvar o Deus Trino da graça. Para nós, a Igreja moderna, é difícil imaginar as responsabilidades enfrentadas pela Igreja primitiva para escolher as palavras adequadas ao discutir a natureza da Trindade. Contudo, em cada geração, Deus levantou indivíduos para proteger a Igreja dos erros. Os três capadócios nos ensinaram a importância do pensamento preciso no que se refere à Trindade. Sua precisão venceu no Concílio de Constantinopla em 381 d.C., no qual as forças do pensamento etérico foram derrotadas. Definição da doutrina do Deus-Homem. A pedra de toque da ortodoxia teológica é a pessoa de Cristo. Tanto sua divindade quanto sua humanidade devem ser afirmadas. Caso contrário, toda a doutrina da salvação é afetada. Somente o Jesus, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, é capaz de prover a salvação completa para a humanidade. Um dos problemas da igreja primitiva foi explicar de que maneira a divindade e a humanidade de Jesus se relacionavam. De que maneira essas duas naturezas se misturavam em determinado ponto de sua vida eterna, de sua vida terrena? Ele era mais Deus ou mais homem? De que maneira deve-se enxergar a união dessas duas naturezas numa pessoa? O debate sobre as duas naturezas de Jesus inquietou a igreja por mais de 300 anos, quando finalmente, em 451, o Concílio de Calcedônia foi escrita a declaração definitiva sobre as duas naturezas de Jesus. Ao estudar a igreja primitiva, fica claro que o surgimento do erro normalmente levou a igreja a buscar a explicação mais satisfatória para determinadas questões teológicas. Isso foi verdadeiro com relação à doutrina de Cristo. Por todo o período compreendido entre 325 e 451, surgiram grandes interpretações, a maioria delas de origem etérea, que desafiaram a igreja a pensar de maneira mais precisa sobre como definir o relacionamento de duas naturezas de Jesus. A Escola de Alexandrina. Duas escolas de teologia, uma em Antioquia e outra em Alexandre, Egito, moldaram um debate sobre a natureza de Cristo. A escola de Alexandrina seguia luminares como Atanásio e o grande Orígenes, influenciada pela filosofia grega, especialmente por Platão,
A escola alexandrina tendia a relevar o espiritual, a divindade de Cristo, ao custo de sua humanidade. A sequência lógica do conceito alexandrino foi a heresia propagada por Apolinário. Ele era amigo de Atanásio e de Basílio o Grande, além de professor do grande Jerônimo. Contudo, Apolinário ensinava que Jesus era plenamente Deus, mas sua alma racional fora suplantada pelo Logos divino. Isso significa que Jesus não era completamente humano. O Concílio de Constantinopla, em 381, condenou Apolinário por heresia porque sua opinião afetava a doutrina da salvação. De que maneira poderia a morte de Cristo ser suficiente para seres humanos se ele não era totalmente humano? O concílio concluiu assim que Jesus precisava ser completamente humano e completamente divino. A escola antioquena. A segunda grande escola de teologia baseada na Antioquia, foi influenciada por Aristóteles. Ela concebia o homem como uma unidade de alma e corpo, não como uma dicotomia. Ela dava muito mais importância à distinção singular de duas naturezas de Jesus que os alexandrinos. O resultado lógico da ênfase antioquena produziu a heresia no nestorianismo, nem derivado do nestorialismo. Nome derivado do Nestório, que desafiou mais ainda o pensamento da Igreja sobre Jesus. Por ser o patriarca de Constantinopla, em 428, Nestório ocupava uma posição de destaque na Igreja antiga. Por várias razões, ele se sentia desconfortável com a maneira pela qual os alexandrinos usavam certas expressões a respeito de Jesus, consideradas por ele uma mistura perigosa das naturezas divina e da humanidade de Jesus. Sua solução foi manter a distinção absoluta das duas naturezas, a tal ponto que a única ligação entre elas fosse a vontade. A menor analogia de como Nestório imaginava Cristo era a de gêmeos siameses. Pelo fato de o patriarca não conseguir conceber divinamente se envolvendo no sofrimento ou nas mudanças humanas, ele insistia na união artificial de duas naturezas. Embora alguns estudiosos modernos duvidem do Nestório realmente pensassem assim, esse ensinamento foi condenado como heresia no Concílio de Éfeso em 431. Estava claro que nem o modelo rígido das duas naturezas de Nestório, nem a descuidada teoria da humanidade única de Apolinário correspondiam a informações bíblicas. Na confrontação que Jesus fez com a mulher samaritana no poço, no capítulo 4 do Evangelho de João, as duas naturezas pareciam estar em perfeita comunhão. Em qualquer momento de sua vida, ele era tanto Deus quanto homem. Assim, era necessário haver uma posição que combinasse a força das duas propostas. Um monge de Constantinopla, chamado Eutíquis, propôs um modelo para tentar conciliar Apolinário e Nestório. Ele se recusava a manter a distinção clara entre as duas naturezas de Jesus. Em vez disso, Eutíquis defendia a mescla da natureza a tal ponto que resultava numa terceira combinação confusa. A analogia de derramar algumas gotas de óleo num balde com água ilustra a questão. Tanto o óleo quanto a água estão presentes, mas a distinção entre os dois não é clara. O resultado do ensinamento de Eutíquis
foi uma ministra confusa, não plenamente Deus e nem plenamente o homem. O Concílio de Calcedônia. Para definir esse assunto crítico sobre como conciliar as duas naturezas de Jesus, um grande concílio de mais de 400 líderes eclesiásticos foi convocado em Calcedônia em 451. Depois de muito debate, esses líderes emitiram uma declaração baseada nas Escrituras, que permanece até hoje como a mais importante declaração sobre Jesus na história da Igreja. A declaração proclamou Jesus como Deus e homem numa pessoa. Ela afirmava que ambas as naturezas estão unidas de forma miraculosa, de modo que nenhuma natureza é danificada, diminuída ou enfraquecida. As duas naturezas são inconfundíveis, imutáveis, indivisíveis, inseparáveis. Desse modo, a salvação está garantida a quem professa a fé em Jesus, porque seu sacrifício foi tanto do Deus Salvador quanto do homem que identificado com a humanidade. A partir de Calcedônia, portanto, a Igreja passou a ensinar que Jesus é uma divindade não diminuída e uma humanidade perfeita unidas numa pessoa, sem qualquer confusão das duas naturezas. No sentido absoluto do termo, ele é o Deus-homem. Vivemos num mundo no qual as seitas ameaçam a todo instante a verdade ortodoxa. Se há alguma coisa que a história da Igreja nos ensina, é o seguinte: precisão de linguagem nas questões doutrinárias é um ponto imperativo. Quaisquer palavras usadas para descrever Jesus que diminuam sua divindade ou humanidade são incorretas e heréticas. O milagre da encarnação força nossa mente finita ao limite. O grande legado do Concílio de Calcedônia reflete o consenso linguístico que preserva tanto a divindade quanto a humanidade completa de Jesus em sua pessoa. A salvação completa exige isso. A fé no Deus-homem, Jesus Cristo, procura por isso. Agostinho, o teólogo da graça. A busca pela verdade. Nenhuma expressão descreve melhor a obra do que do grande teólogo Agostinho. Depois de anos de luta contra a luxúria e a dúvida, ele escreveu o seguinte sobre Deus: Tu nos fizestes para ti mesmos, e nosso coração está atribulado, até que encontre descanso em ti. Confissões, livro 1 de 1. A busca que ele empreendeu pela verdade encontrou sua satisfação na pessoa de Cristo, cuja graça salvadora se tornou o centro vital de sua teologia. Ele capturou poderosamente a busca pessoal pela verdade da obra Confissões, uma das autobiografias espirituais da história verdadeiramente profundas. Nascido no norte da África de um pai pagão, Patrício, e de uma mãe cristã piedosa, Mônica, Agostinho se destacou como estudante, em especial na antiga arte da retórica. Isso lhe permitiu ser apresentado a Cícero, o gênio romano da retórica. Embora Cícero não fosse cristão, seus escritos deram início à busca de Agostinho pela verdade e sabedoria. Um dos maiores obstáculos intelectuais de Agostinho foi o problema do mal. Como era possível que o Deus bondoso permitisse a existência de um mundo cheio de males, dor e sofrimento? Ele pensou ter encontrado a resposta no maniqueísmo, mas quando examinou Fausto, um importante líder maniqueísta, a desilusão de Agostinho com a argumentação de Fausto fez abandonar o sistema. Ele experimentou outras filosofias, mas nunca satisfez o seu desejo de encontrar a verdade e a sabedoria. Outra intensa batalha no começo da vida adulta de Agostinho aconteceu com relação à imoralidade e ao orgulho. Por muitos anos ele manteve uma concubina, a qual lhe deu um filho ilegítimo.
Pelo fato de nenhum dos sistemas filosóficos experimentados ter feito exigências quanto à imoralidade pessoal, Agostinho acreditava que seu estilo de vida imoral era justificável. Sua paixão pela fama pessoal do mundo acadêmico também o consumia. Buscando fama e fortuna, Agostinho viajou para Roma e Milão na esperança de ensinar sua amada retórica. Ali ele se encontrou com Ambrósio, bispo de Milão. O brilhantismo de Ambrósio impressionou Agostinho, pois Ambrósio mostrou-lhe que suas objeções ao cristianismo eram rasas e equivocadas. A conversão de Agostinho aconteceu em 386 d.C., porém não apenas por meio da argumentação intelectual, mas por meio de um encontro emocional com o Todo-Poderoso. Agostinho sentou-se certo dia no jardim, fora de Milão, para ponderar sobre as questões filosóficas com as quais tinha dificuldade. Como diz em suas confissões, ele ouviu a voz de uma criança dizer: "Pegue e leia". Agostinho tomou em suas mãos a carta de Paulo aos Romanos, especialmente o capítulo 13, versículo 13 e 14, e ali encontrou a resposta para suas perguntas. Todas as sombras das dúvidas desapareceram, escreveu, Confissões 8.18. Na palavra de Deus, ele encontrou a verdade da pessoa de Jesus Cristo. Ele também encontrou o poder para romper a ligação que tinha com a luxúria e com a busca de glória para si mesmo. Encontrou a paz e o propósito para a vida que nenhuma moda intelectual passageira de sua época pôde prover. Ele experimentou o poder da graça de Deus que definiria o restante da sua vida. Agostinho mudou radicalmente, rompendo todos os laços com seu passado imoral. Depois de ter sido batizado por Ambrósio em 387, voltou para o norte da África, onde dedicou-se à vida de estudo e devoção à Igreja de Cristo. Agostinho tornou-se sacerdote em 391 e em 395 foi nomeado bispo de Hipona, uma cidade a oeste de Cartago. Seu enorme poder e influência foram sentidos por muitos anos em função do seu bispato, especialmente por meio de sua extensa obra escrita. As contribuições de Agostinho à Igreja foram extremamente significativas. Ele foi uma figura de transição na história da Igreja. Em primeiro lugar, defendeu o Evangelho da Graça, contra muitos oponentes, dos quais nenhum foi mais ameaçador do que Pelágio. Pelágio, bispo britânico, ensinava um sistema que negava o pecado original e a necessidade da graça divina na salvação, defendendo consequentemente uma teologia radical centrada no homem. Com efeito, o homem tinha a capacidade de salvar a si mesmo. Agostinho apresentou a resposta definitiva a Pelágio. Ele afirmou a culpa e a corrupção de todos os seres humanos por causa do pecado de Adão e a absoluta necessidade da graça salvadora de Deus. Seguindo Paulo, Agostinho formulou as doutrinas da eleição e da predestinação que influenciariam poderosamente Lutero e Calvino depois disso. O sistema teológico de Agostinho estava centrado em Deus, sendo a salvação total e casualmente efetuada por Deus. Em segundo lugar, o Tratado A Trindade, de Agostinho, é uma magnífica obra de arte teológica. Nessa obra, Agostinho via o Deus da Bíblia como um Deus trino, eterno, transcendente, infinito e perfeito. Ao definir Deus como uma trindade, numa essência, sua obra se tornou o ponto crucial de séculos de pensamento teológico sobre a natureza de Deus. Houve pouco debate sobre a natureza da trindade depois de Agostinho. Em sua obra sobre a trindade, Agostinho também resolveu a luta pessoal com o problema do mal. Para ele, a Bíblia ensinava que Deus criara o universo a partir do nada, e que criara homens e anjos com o livre-arbítrio. O livre-arbítrio explicava de que maneira o mal entrara no universo bom. Satanás, alguns anjos e os seres humanos optaram pela rebelião contra Deus. A graça era a única explicação do motivo para Deus escolher redimir a humanidade por meio de seu Filho. Em terceiro lugar, a obra Cidade de Deus, baseada na crença da soberania e na providência de Deus, postulava a primeira filosofia genuinamente cristã da história.
Escrita como resposta à destruição de Roma em 410 pelos visigódogos, essa obra concebia a história como a igreja de duas cidades, a cidade de Deus e a cidade dos homens. Cada cidade era motivada por amores contrários, a cidade de Deus pelo amor a Deus e a cidade do homem pelo amor a si mesmo. Ambas continuaram até o fim, quando Deus tratara a condenação eterna sobre a cidade rebelde e a salvação eterna para a cidade obediente. Por isso, argumentava Agostinho, Roma caiu, assim como caíram todas as cidades do homem, pois ela era pecaminosa, idólatra e rebelde. Apenas a cidade de Deus triunfará. Outros aspectos da teologia de Agostinho merecem comentário. Por causa de seu estilo de vida ascético, ele considerava repugnante qualquer referência ao reino militar literal na terra. Ele se rebelou contra a ideia de Deus trazer um reino de bondade material e abundância física. Desse modo, Agostinho alegorizou passagens como Apocalipse 20 e ensinava que esses versículos faziam referência à era presente, e não ao reino milenar literal de Cristo. Numa era em que modas intelectuais e estilos de vida promíscuos continuam a escravizar as pessoas, a vida de Agostinho permanece num exemplo tocante. Ele demonstrou que apenas a graça divina pode romper as cadeias do pecado, pois somente Jesus responde às perguntas tormentosas da vida. Quando encontrou a chave para a vida, Agostinho colocou-se como um modelo de erudição e brilhantismo explicado apenas pelo poder da graça de Deus. Os teólogos alcançaram um consenso doutrinário a respeito do que as Escrituras ensinavam sobre Jesus e a Trindade. A questão dos papéis de Deus e do homem na dinâmica da salvação nunca foi tranquila. A posição oficial da Igreja Católica Romana considerava cada vez mais o papel do homem igualmente importante, a ponto de ensinar-se que a salvação era um esforço cooperativo entre Deus e o homem.